Conforme a gente estudou, a Semana de Arte Moderna ela é um marco que consolida aí o que foi essa ideia de um primeiro modernismo. Mas o modernismo não... morreu o que estava antes, de repente nasceu o modernismo ali. Não, ela cristaliza coisas que já estavam acontecendo. Essa semana de 1922, com esse evento no Teatro Municipal, marca de maneira concreta que algo estava acontecendo, algo diferente. Novo, o que é novo, né? Enfim, mas era alguma coisa diferente. Havia uma movimentação com uma nova intencionalidade, digamos assim, na arte brasileira. E esses três rapazes da foto, Oswald de Andrade, Menotti, de Picchia e o Mário de Andrade, são os três centrais ali. E é interessante. Uma coisa que geralmente a gente exalta o modernismo, e não estou aqui para falar mal nem bem, porque eu não sou nem pai nem mãe do modernismo para ficar falando mal ou bem dele. Mas a gente tem que analisar os processos artísticos e o que eles nos revelam sobre a sociedade do período. Primeiro, por que embora a gente tenha ali a Anita Malfatti, por que a gente considera até hoje que esses três são os grandes fundadores, são homens? Então, assim, isso revela coisas da nossa sociedade. Ponto 1. Que aí, enfim, não cabe um julgamento moral, mas cabe uma questão de observar. É revelador da nossa sociedade. Ok. E dentro desses aspectos, não é mentira que eles foram importantes. Uma coisa não contradiz a outra. E para a gente perceber como a Semana de Arte Moderna ela é um ponto ali que revela que algo estava acontecendo, tem outros marcos aí importantes. Por exemplo, e agora envolvendo uma mulher, a Anita Malfatti, em 17, faz uma exposição com quadros que causaram escândalos para a época, porque até então o gosto das pessoas que consumiam arte, e nesse período também surge essa ideia de consumir arte, porque até então a arte era uma coisa assim que eu falo para vocês, nossa, elevada na nuvenzinha, você não tem que entender a arte, é para ser sentida, uma coisa para aquele grupo dos happy few, aqueles poucos seres iluminados e cultivados capazes de entender um poema, uma obra de arte. E as artes plásticas deveriam retratar exatamente a realidade, aquele quadro que retrata a pessoa tal qual ela é, que é quase um retrato fotográfico. E quando a Anita Malfatti, por exemplo, olha esse quadro, pinta e faz uma exposição, e daí vem o Lazar Segal, em 1913, inclusive tem um museu dele ali próximo do shopping Metrô Santa Cruz, até hoje está lá. E ali é uma região bastante modernista, próxima ao shopping Santa Cruz, as construções, inclusive tem a casa modernista, que é aberta à visitação, pouca gente conhece. Eram tidos como quadro de pessoas que não sabiam pintar, porque olha que horrível, meu filho de 2 anos faz isso, as pessoas diziam na época, eu não tenho um filho de 2 anos, enfim, vocês entenderam. E essa reação não era só do público não especializado em arte, mas era do público também especializado. Monteiro Lobato era uma das personagens principais ali da ambientação literária, que era verticalmente contra e radicalmente se posicionava nos jornais contra esse tipo de arte que estava surgindo, que ele falava que era uma coisa horrível, de gente que não sabia o que fazer, não sabia o que escrever, que era horrível escrever um poema piada, que era horrível pintar dessa forma. E ele tinha ali falas muito pesadas contra essa nova turma que estava surgindo. E aí entra aquela questão que eu apontei para vocês. No Brasil tem 3 momentos fundamentais na arte. Claro, tem vários, mas tem 3 momentos que se conversam o tempo todo. Que é o romantismo, o modernismo e depois o que vem a ser o tropicalismo. E esses 3 momentos têm uma questão de nacionalismo muito forte. E
resumidamente, vamos pegar o momento do modernismo. Essas duas turmas que estão brigando aí, claro, tem várias diferenças dentro das próprias turmas. Não era assim, o bem contra o mal, enfim. Dentro dos que eram mais da turma antiga e dos que eram da turma nova, ainda assim tinham rupturas. Mas era muito doido, porque eram ambos nacionalistas. Só que um grupo era nacionalista, que acreditava que nacional era aquilo que era brasileiro, propriamente dito, e estava sem entender ainda que esse negócio de ser só brasileiro era uma coisa que já não existia, porque também não existia esse negócio de ser só inglês, só alemão, porque vinha um negócio aí surgindo que hoje a gente sabe que chama globalização. Na época isso ainda não tinha nome. Mas não só estava por vir, como veio e está aí até hoje. Percebe? E tinha essa outra turma aí que também era nacionalista, mas falava, gente, vai chegar. E a gente vai ter que lidar com isso. E a gente não quer se submeter a uma cultura estrangeira, mas a gente quer que o Brasil se eleve ao grupo dos países que tem a capacidade de ter uma cultura tão forte, capaz também não só de consumir o que vem de fora, mas de exportar o que é produzido aqui para os outros países. Para isso, a gente tem que entender o que está acontecendo lá para conseguir correr na mesma velocidade desses outros países. E na época que teve a Semana de 22, ela não teve essa repercussão que tem hoje, essa importância que a gente atribui hoje para ela. Ela foi coberta assim como um movimento de jovens que não sabiam muito bem o que fazer da vida e estavam lá fazendo arte estranha. E hoje tem esse reconhecimento porque de fato eles captaram o que estava acontecendo no momento, conforme a gente viu no poema lá, quando o Roberto Schwarz aponta que quando o Oswald de Andrade escreve aquele poema, A Pobre Alimária, ele consegue capturar que o que mantém o Brasil funcionando é essa mistura do progresso com o atraso ao mesmo tempo. O progresso depende do atraso, assim como o atraso depende do progresso, e essa estrutura faz o Brasil ser o Brasil e não outro país. Foi por isso que hoje eles têm esse reconhecimento. Na época, ninguém estava se dando conta disso, porque tudo isso eles perceberam através da forma artística. E aí, um último ponto que eu gostaria de ressaltar e relembrá-los para a prova de amanhã é a questão da antropofagia, que é muito importante no modernismo, que eles pegam o conceito ali, fazendo, de certa forma, uma retomada ali do romantismo, mas corrigindo certos tropeços que foram dados, que era pegar uma forma pronta na Europa e tentar socar aqui na estrutura brasileira, do jeito que estava. E aí, da Iracema, uma índia ali sensualizando no meio do mato, a gente lê e fala, parece verídico, né? Como diria, enfim, o filósofo. E aí a gente lê o Peri também e fica, não soa verossímil nem dentro da ficção, soa muito falso. E aí essa questão da antropofagia resolve muito esse problema que a gente tem formal nas obras de arte, que é o seguinte, aquele conceito segundo o qual, adaptando para a parte cultural, que a gente pega isso que é exterior, essa cultura que vem de fora, assimila com aquilo que é nosso, brasileiro, nacional, e cria uma nova forma, que é uma mistura daquilo que é nosso e daquilo que é alheio, criando uma coisa ali teoricamente nova. E esse é o grande ganho do modernismo e o tropicalismo faz isso também. A própria música que eu falei para vocês, Bate Macumba, eu vou colocar aqui o trechinho a foto da letra para vocês verem. Isso, é a mistura das culturas todas que constituem os povos que fizeram o brasileiro, digamos assim. Na letra a gente consegue ver a presença de cultura norte-americana, cultura africana, fora que no final das contas a gente tem a metade da bandeira brasileira, ou seja, é a representação gráfica de culturas que constituem o Brasil e é uma representação concreta do que é essa antropofagia aí funcionando. Agora eu vou deixar, se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam. E enquanto vocês veem as obras, vocês vão ficar ouvindo a música Americanas Pastagens, que é da Alcides Neves, que mora em Barueri. E tem um trabalho bastante específico, bastante bacana, que é pós tudo isso que a gente está vendo aí. E meio que inclassificável. Aproveitem.
Grilhões, ilhados, carneiros, colírios, delírios e cabras. Grilhões, ilhados, carneiros, colírios, delírios e cabras. E alienantes mistérios, esfinges, cruzam cancelas, d'arc-en-ciel, raças belas, mar de água doce, Vespúcio, planeta da aurora, mundo, purus, Nhambiquara, cintas, carajás, tormentas, Andes, del fuego, del sueño, le soleil, tigres e tigers, desponto, aracne, deu no